A palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 6, no verso 8 a seguir: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui nós vemos nesse texto que devemos fazer o bem. Fazer o bem a quem? Devemos fazer o bem a todas as pessoas. Fazer o bem ao nosso próximo, às pessoas da nossa família, às pessoas que estão em nossa volta, principalmente aqueles que é da mesma fé. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. E nós vemos algo interessante com relação à semeadura, porque tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear, por exemplo, milho, você vai colher milho. Você não vai colher outro fruto, porque você plantou, porque você semeou milho. Então observamos que o apóstolo está falando aqui com relação à semeadura e falando, faz uma aplicação sobre a questão carnal e espiritual, sobre as nossas ações físicas, carnais, e as nossas ações espirituais, as coisas voltadas, as coisas materiais, as carnais, as coisas voltadas do espírito. E ele fala: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Como é isso? Muitas pessoas têm semeado para a carne, têm se inclinado para o pecado, como exemplo, o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação, pecados de orgias sexuais, pessoas que estão se doando, se dando, deixando com que a sua carne fale mais alto e tem praticado realmente os desejos carnais, da imoralidade sexual, da perversão sexual, e tem vivido desse jeito. Só que o apóstolo Paulo fala que aquele que semeia para a carne colherá destruição, e por causa disso, muitas pessoas hoje estão consequentemente recebendo os frutos dos seus pecados, dos seus erros, porque se inclinaram e se inflamaram para a carne, porque a sua semeadura foi para a carne. Por isso hoje muitos estão doentes, muitos contraíram doenças transmissíveis sexualmente, como a AIDS, o vírus do HIV. Muitas pessoas estão com vários tipos de doenças venéreas, pessoas que hoje estão depressivas, amarguradas, por causa de relacionamentos, por causa de ligação de alma, por causa de pacto de sangue que é feito na relação sexual, porque gotículas de sangue na relação sexual, ela é passada um para o outro, e muitas pessoas adquiriram doenças, e hoje estão sofrendo por essa semeadura, porque plantou isso para a carne, e hoje está colhendo esse fruto da enfermidade, da doença, de um problema, seja na carne, no corpo dele. E eu quero dizer para você que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muitas pessoas estão preocupadas em viver uma vida de prazeres momentâneos, de segundos, de poucos minutos, se envolvem nessa situação, tanto da orgia sexual, tanto da perversão sexual, quanto também nas drogas, nas bebidas e todo tipo de substância para trazer aquele momento de felicidade e de alegria, quando o mais importante da nossa vida não é isso. Essas coisas materiais todas passam, mas a palavra do Senhor, a promessa que Ele nos fez é eterna. E é com isso que nós devemos nos preocupar, que a nossa maior alegria nessa terra é estar servindo ao Senhor e seguindo os seus mandamentos e estatutos que Ele tem ordenado para que venhamos viver e viver uma vida abençoada.
Podemos ver lá no livro de Deuteronômio, nós observamos que o Eterno, o que o Senhor, Ele nos orienta a fazer para termos uma vida abençoada. Se realmente seguirmos os seus mandamentos e estatutos que Ele tem nos ordenado, então seríamos abençoados na nossa terra, teremos possessão de terras, riquezas, prosperidade, e iríamos avançar. E se seguíssemos também da mesma forma a palavra dele e viéssemos a viver na integridade, na fidelidade, honrando ao Senhor, não vivendo para a carne, mas vivendo segundo o Espírito de Deus, com certeza, até a nossa carne seria curada, não haveria enfermidade, ou não haverá enfermidade para aqueles que seguem os mandamentos do Senhor. Então procure servir os mandamentos do Senhor e viver uma vida abençoada. Então devemos estar vivendo dessa forma, fazendo o bem, e primeiramente o bem tem que ser feito a si mesmo, porque se a pessoa não ama a si mesma, como ela poderá amar ou fazer o bem a outra pessoa em sua volta? O amor tem que começar dentro de si, porque isso é a vontade de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Muitas pessoas querem tudo na mesma hora, logo, imediato, mas tem que esperar. Para tudo há um tempo determinado, está lá escrito por Salomão em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então há o tempo de você semear, há o tempo de colher, tanto o bem quanto o mal, tanto a bênção quanto a maldição. Mas o que você quer hoje? O que você pretende para a sua vida? Receber a bênção, o bem, ou o mal, ou a maldição? Fica essa reflexão para você nesse momento. Está na Bíblia. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento, diz o Senhor dos Exércitos. Fica aí o abraço do pastor Zan Cerqueira. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família. Leve essa mensagem para vidas aonde você não pode ir, aonde eu não posso ir, mas compartilhe para as pessoas que você ama. Até a próxima.